aplicativo Fordan, você não está sozinho. A produção de um aplicativo para a proteção da mulher vítima de violência doméstica. Um projeto do Fordan com o apoio da FAPES. Fordan, Cultura no Enfrentamento às Violências. Programa de Extensão e Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao nosso podcast aplicativo Fordan. O tema de hoje é tecnologia. Nós vamos conversar com a equipe que trabalhou, uma parte da equipe, né, que trabalha nos bastidores do aplicativo, para construir todos os mecanismos que favorecem a atuação das mulheres, né, a denúncia das mulheres, que fazem todo esse diferencial, que é um pouco da essência mesmo, da alma do aplicativo Fordan. E temos também a coordenadora geral do Fordan, Roseli Silva Pires, para nos ajudar a entender em que contexto que o aplicativo está chegando, como que ele traz novas ferramentas, novas tecnologias e, mais para frente, também ajudar a remodelar políticas públicas que se relacionam com segurança pública, com o judiciário, na proteção dessas mulheres. Então, eu tenho aqui Vitor Hugo Pereira Silva, que é estudante de Ciências da Computação da UFES, o Dejair Paulo da Silva, que é profissional multilinguagem, né, Dejair, e a Roseli. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês que trabalham aí fortemente nos bastidores, aí se desdobrando para criar soluções, né, uma parte muito mais dura, assim, né, que a sociedade tem até dificuldade de entender como é que coloca isso para funcionar, como é que alcança os objetivos aí que se quer atingir. E eu queria começar ressaltando uma coisa que a gente já falou algumas vezes aqui no podcast, em outros episódios, que é essa possibilidade que o aplicativo tem de fazer preencher essa lacuna da vara híbrida, que não existe na justiça, que é uma coisa que a Lei Maria da Penha estabeleceu essa necessidade, ou seja, a vara criminal tem que conversar com a vara da família, e isso na prática não acontece, nunca foi implementado no Espírito Santo, não sei se em algum lugar do Brasil, e o aplicativo, de certa forma, vem cumprir um pouco isso, ele vem trazer essa junção. Então, eu queria que algum de vocês me explicasse, talvez Roseli dá um pouco mais dessa coisa conceitual, e os meninos podem depois detalhar essa parte mais tecnológica. Roseli, como é que o aplicativo vem ajudar a preencher essa lacuna da ausência de uma vara híbrida, né, no Brasil? Boa tarde. O aplicativo, ele nasce inicialmente a partir de uma demanda de 18 anos de trabalho, onde que a gente levava a mulher para poder fazer a denúncia na vara de família, e depois essa mulher tinha que fazer a solicitação de pensão alimentícia na mesma na defensoria pública, mas era julgado na vara de violência e era julgado na vara de família. O que a gente presenciou mais de uma vez, inclusive uma pessoalmente, é que o juiz, para julgar a pensão alimentícia, não tinha ideia da violência que essa mulher estava sofrendo. Um dos casos assim, gravíssimos foi que nós acompanhamos uma das nossas acolhidas e o juiz, então, na hora da avaliação com ela, ele disse, olha, o ex-marido não compareceu, mas solicitou que não deferíssemos a pensão alimentícia para ela porque ela não entende dinheiro, não reconhece dinheiro. De verdade, essa mulher, ela realmente não teve acesso a estudo, mas ela sim reconhece dinheiro, vende Avon, cata siri, caranguejo, cuida da filha, 2 crianças atendida pela pai, com deficiência. Então, eu conversando com o juiz, expliquei para ele, aí ele entendeu. Eu falei, olha, é uma mulher vítima de violência, então é preciso entender a diferença quando se pede uma pensão alimentícia. Uma mulher vítima de violência, porque ela tem uma dependência financeira do agressor. Uhum. Uma vez que é deferida a pensão alimentícia para essa mulher, ela tem uma possibilidade a mais de não precisar estar em contato com o agressor, por exemplo, que é o caso das nossas mulheres, para pedir 1 litro de leite, 1 quilo de arroz, etc. Esse juiz era o que iria aprovar a pensão alimentícia. Isso. E ele não sabia do processo criminal da violência. Não então, sabia. isso é a realidade do dia a dia, As varas né? não dialogam. Inclusive, o documento
do CNJ, em parceria com o Instituto Maria da Penha, que faz análise das pensões, das medidas protetivas e outras coisas, aponta no próprio documento que foi lançado em 2022 essa lacuna. Não existe um diálogo entre as varas, elas não são híbridas. Então, o Fordão, a partir disso e outras coisas, pessoal, é necessário criar alguma coisa, a gente não sabia o que ainda, alguma coisa que desse essa dimensão de praticidade, onde a mulher pudesse acessar com mais praticidade tanto a vara de violência quanto a vara de família. Fazer a denúncia, solicitar a medida protetiva, solicitar a pensão, chamar a polícia, tudo de forma muito simples. Outra coisa importante, a mulher tinha que se deslocar até a delegacia. Quando a gente faz o mapeamento, né, que o Fordão também está fazendo, que é o geoprocessamento dos dados, então há uma dimensão muito grande pensando onde fica os 10 bairros da Grande São Pedro e a delegacia mais próxima, seja ela em Santo Antônio, Santa Maria, em qualquer lugar. Então, o deslocamento dessa mulher é difícil, ela não tem dinheiro para deslocar. E mesmo quando o carro da polícia leva ela para fazer a denúncia, esse carro não traz de volta. Né? Então, é muito complicado. O que a gente vai fazer? Então, vamos pensar. E isso foi um desafio lançado para a equipe de tecnologia, Exatamente, que a gente vai chegar aí. Então, o Fordão, né, em parceria com a FAPES, começa a pensar. É preciso sair desse lugar de ciências sociais para alcançar outras áreas de conhecimento que nos permite. Foi aí que a gente convidou, então, né, os 2 técnicos que aqui estão. O Vitor Hugo, ele é estudante da educação do Ciência da Computação, mas ele já é técnico pelo IFES. E o Dejaí, que também já é técnico. Então, inicialmente, veio o Vitor Hugo para ele pensar como é que isso funcionava. Depois a gente chamou o Dejaí, que é quando o aplicativo começa a ser lançado na Play Store para poder dar essa dimensão. Então, eu queria que o Vitor Hugo falasse um pouco desse movimento. E, Vitor Hugo, sempre pensando assim, não é um aplicativo, uma ferramenta para as mulheres. É uma ferramenta, um aplicativo construído com as mulheres. Inicialmente com as mulheres negras de periferia, mas depois ampliando para mulheres quilombolas que foram ouvidas, mulheres indígenas, mulheres com deficiência. Então, a gente fez uma escuta ampliada. E esse aplicativo, na segunda fase, que vai embarcar todas essas mulheres, então tem a dimensão da escuta delas. Nossa, conta aí, Victor, como é que foi o início desse trabalho? Então, a gente começou o trabalho fazendo essa escuta das mulheres, para entender um pouco como é que foi a dificuldade, o que seria mais difícil ao usar o aplicativo, já que isso ia facilitar, no caso, a trajetória, a distância dela ter que ter assim. Então, qual que seria a facilidade que ela ia precisar, ou qual que seria a dificuldade que ela teria no aplicativo. E aí a gente pontuou alguns pontos importantes, que foi a fala, que muitas mulheres não têm alfabetização, então às vezes não conseguiria digitar o que ela queria falar, o que ela teria que falar, que seria dito na delegacia, e a leitura também. Então a gente criou mecanismos dentro do aplicativo que facilitariam para essas mulheres poderem fazer, seja a medida protetiva, a pensão alimentícia, até mesmo o boletim de ocorrência, que aí seria são mecanismos para fala e escuta. Que aí, ao clicar em um simples botão, você consegue escutar qual seria a pergunta que viria para você, e ao clicar em outro botão, você conseguiria responder essa pergunta. E aí o aplicativo pega aquele áudio dela e transforma num texto, né, e manda lá. Exatamente. O aplicativo vai ter tanto o áudio quanto o texto que vai ser transformado para poder chegar. Porque quando a gente foi fazer a escuta, além das mulheres, a gente fez escuta com os mecanismos que vão receber, seja a polícia, mas e aí eles falaram pra gente que muitas vezes eles só vão ver as escritas, não vão ouvir os áudios, então é bom ter a escrita lá. Então a gente teve que pensar nos dois métodos para poder ser enviado no aplicativo. A polícia, a defensoria pública, né? Sim. Exatamente. Foi esse movimento. Ao mesmo tempo que a gente ia lá e escutava a mulher, nós íamos também quem recebia a denúncia. Então, na defensoria pública, na delegacia, no Ministério Público, para entender como chegava a denúncia e fazer um aplicativo que ele pudesse ser funcional, tanto para quem faz a denúncia como para quem recebe a denúncia. E colocando assim, indo na linha de raciocínio da Roseli,
esse aplicativo ele foi desenvolvido de maneira ideal, porque geralmente quando você propõe, quando você inventa um aplicativo, desenvolve um aplicativo, você parte de uma ideia, de um conceito e vai desenvolvendo. E depois que você vai pensar no usuário. No caso do aplicativo do Fordan, primeiro foi de uma longa pesquisa, partiu dessa pesquisa com as mulheres durante um grande tempo de gestação, para a partir daí, sim, a gente precisa de um aplicativo, então tem toda uma fundamentação junto com elas, com as necessidades delas, e a partir daí foi escolhido a linguagem, os códigos, as APIs, tudo voltado para o que elas necessitavam, as telas, tudo foi pensado, o layout de maneira simplificada para quando abrisse o aplicativo tivesse uma familiaridade. Foi pensado também na questão para qual desenvolvedor que a gente vai utilizar. A gente vai pensar em iOS, a gente vai pensar no Android. A gente escolheu o Android, que é uma linguagem mais utilizada, a maioria dos celulares, os celulares mais baratos que tem essa linguagem. Então, foi tudo focado a partir dessa pesquisa com as mulheres. Não foi um produto pronto. Partiu de uma grande pesquisa e aí sim começou o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento técnico. Agora, quem tiver um iPhone vai poder usar também? Num segundo momento. Por quê? O que a gente pensou? O iPhone só se a pessoa recebe de presente, só se ela compra de segunda mão, e esse aparelho de segunda mão ele não recebe atualização do iOS, porque infelizmente o iPhone ele é elitista. Dependendo do aparelho ele já não consegue atualização no aplicativo. Então no primeiro momento a gente pensou numa plataforma que atendesse a maior parte dos usuários. E foi feita essa pesquisa com elas. Então, esse público, né, que está ajudando a construir é o Android mesmo. Sim, 95%. Aqui, por exemplo, eu tô com... Eu? Longe de ter um iPhone. Quem tá com iPhone? Quem tá com iOS aqui? 100%. Não foi nem 95%, 100%. E deixa eu perguntar para vocês, foi feito esse trabalho, aí a gente fez o lançamento em setembro, né? E aí foi feita uma nova escuta, quer dizer, hoje nesse momento, dezembro, né? Como é que está a fase atual desse desenvolvimento, desse aperfeiçoamento dessa parte técnica? Isso é uma pergunta importante, né? Então, assim, a primeira fase é para mulheres negras, quando a gente lançou junto com a UNEGRO, Fórum Nacional de Mulheres Negras. Então, o nosso foco era mais isso. Então, o aplicativo, ele nasce junto com esse grupo de São Pedro, que são as mulheres que a gente acolhe há 18 anos. A partir de um olhar ampliado, a gente então começa a pensar. E por isso que o aplicativo Você Não Está Sozinha, que é a tela de abertura, ganha também a fala, né, e a escrita em Guarani. Sim. Então ele vai incorporando esse outro movimento. Ao incorporar esse outro movimento, ele entra em teste. Então, no segundo, que foi o lançamento mesmo, primeiro foi um pré-lançamento, no segundo lançamento que a gente trouxe o Ministério de Igualdade Racial, Conselho Nacional de Direitos Humanos, naquele lançamento a gente já disse assim, ele vai rodar e nós vamos, a partir disso, analisar quais são as deficiências que mesmo fazendo, como eles dizem, o aplicativo com as técnicas específicas para esse grupo, que é um grupo mais simples, né, de camada popular, quais são as dificuldades que a gente ainda vai ter. Então, nós tivemos uma fase que os dados começaram a entrar, algumas mulheres já cadastraram, a gente já detectou algumas falhas, e entre as falhas que a gente detectou a questão de você fazer o boletim de ocorrência. Certo. Porque o boletim de ocorrência, como o Vitor Hugo já explicou, ela entra, faz no áudio, e ali a partir do áudio vai preenchendo. Mas o modelo de boletim de ocorrência usado pela política pública não permite isso. Então essa mulher está tendo não essa limite, que ela, esse formato. Que ela preencha tudo falando? Não. Por não que tá. não, gente? Porque existe um formato do boletim que o aplicativo não consegue acessar.
por mais que ele formato seja um aplicativo. técnico mesmo ali, né? Ele produz... É porque no caso do boletim, ele é feito dentro do sistema da polícia. Esse sistema não é público e não é disponibilizado Editável. para a gente. Então a gente não conseguir sincronizar isso com o aplicativo para que a gente possa usar nossas APIs de fala. Então, por conta disso, tem essa dificuldade que aí no momento a gente está tentando ver alguma forma de conseguir juntar isso. Nós já tínhamos avisado que isso seria um elemento dificultador, mas foi necessário provar. Sim. A universidade é esse lugar, né? De fazer um aplicativo que a gente chama de protótipo, ele rodar e a partir do protótipo ir mostrando aonde estão as lacunas. Então a fase de avaliação do app não é só para saber se a mulher consegue fazer, entende? Sim. Será que a mulher... Não é só isso. É para conseguir É para fazer, saber né? se a política pública que existe hoje é uma política acessível a essa mulher. Sim. Então, o que a gente descobriu? Na verdade, a gente já sabia. Que o modelo de boletim de BO, ele não funciona. Não é só no aplicativo. As mulheres de periferia não conseguem acessar isso. E aí, Roseli, desculpa te interromper, mas assim, me vem uma série de coisas na minha cabeça. Porque você fala assim, mas tem um boletim de ocorrência online. Mas essa mulher não consegue chegar para fazer o online padrão, né? Como a gente viu naquela questão do Bolsa, na época da pandemia, quantas milhões de pessoas tiveram que ter ajuda de alguém mais letrado, alguém com acesso à informática. Sim. Eu conheço pessoas que ajudaram dezenas de outras. Então, essa coisa do mundo virtual, online, ela não está acessível para essas pessoas, né? Sim. Aí, então essa mulher ela não tem acesso ao BO online. Aí ela tem que ir na delegacia. Aí quando vai na delegacia, aquilo que a gente está falando o tempo inteiro. Não tem a dificuldade dela chegar lá. E quando ela chega, ela é humilhada. E nananana. Aí você cria o aplicativo. Aí o aplicativo, ele também desbarra numa dificuldade, numa deficiência da política pública. Né? É bom, a gente quer explicar isso. No Fordão a gente tem o hábito de dizer que tudo que é barreira pra gente é pesquisa. Então não funciona. Aí a partir de não funciona, então a gente começa a acionar a política pública e dizer, olha, não é um problema do aplicativo, não é um problema da periferia, é um problema de uma política criada excludente, elitista, é uma necropolítica. Então, a partir disso, tudo mais. Sim, a partir disso é preciso pensar um outro formato, não só para o aplicativo, a gente quer evidenciar isso, não só para o aplicativo, mas por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Quando você está falando de 180, o que o Ministério das Mulheres conseguiram junto com os outros ministérios? Que o 180 fosse agora por WhatsApp. Sim. Isso facilitou. Nossa, fantástico. Facilitou. Então, assim, por que o boletim de ocorrência também não pode sofrer essa modificação para adaptar? Porque um WhatsApp, você manda um áudio. A gente tem uma mulher que não é letrada. Ela consegue mandar um áudio. A gente só se comunica com ela por áudio. Quer dizer, tem já um é grupo de WhatsApp para a polícia para que ela pense numa forma desse boletim ser simplificado. É um pedido para a política federal, porque isso tem que ser uma política federal. É um pedido para a política federal, para que ela entenda que a mulher de periferia, e aí a gente está falando quilombola, indígena, do campo, com deficiência, não consegue fazer as denúncias, ou quando faz, ela não consegue ser atendida, acolhida, e é a que mais morre, porque as políticas públicas pensadas para não são pensadas para ela. Pensada para esse público, não é pensada com esse público. Esse é o diferencial. É pensado para e não com. Então não funciona. A gente sempre brinca. Quem faz ponto de ônibus na periferia nunca andou de ônibus. Sim. Porque é muito fora de lógica. E é um pouco esse movimento. Então, pra gente, quero deixar claro, não é ruim. Sim. Não está funcionando. Sim. É o contrário. O objetivo desse período de teste é para poder justamente detectar essas falhas, o que essas lacunas, existe na política pública que nada vai resolver. Claro. Agora eu te faço uma outra pergunta. Sim. Boletim de ocorrência, ele também, pela visão da Defensoria Pública, e agora foi ratificado, né, com a atualização, ele não vamos dizer assim, indispensável, né? Não é indispensável. Uma parte dessa solução seria também ela fazer de outra forma essa solicitação de medida protetiva, de tudo que ela precisa, abrir mão do boletim de ocorrência, isso é pensado também? Como é que é isso? Então, a gente fez essa conversa até.
Para poder pedir medida protetiva, a Defensoria não precisa mais de boletim. Sim. Né? Isso é uma lei federal e a Defensoria do Espírito Santo tem feito isso há muito tempo Sim. e ganhado prêmio. Muito bem. Mas para judicializar, entende? Você precisa de um boletim de ocorrência. Vou te dar um exemplo. A universidade, aconteceu um problema lá e a universidade é um órgão federal. Eu, então, liguei para a Defensoria Pública e disse, como é que age? Aí ela disse, faça o boletim de ocorrência. Entendi. Entende? Então, assim, a medida protetiva é excelente, mas como é que você vai judicializar um caso que precisa ser judicializado se você não tiver um boletim de ocorrência? Sim. Todo caso precisa Isso ser não deveria judicializado? Não. Sim. Tem casos que não precisa. Para mas pensão alimentícia seria também importante, né? Porque muitas vezes você tem que judicializar. A questão é essa, quando precisa judicializar, a justiça Você pede precisa do o boletim de ocorrência. se a mulher, por exemplo, vamos supor, isso me veio muito forte, o caso da Alessandra. Então, ela já que a veio gente aqui, deu entrevista. já tudo, esteve né? aqui, deu entrevista, e ela é protagonista. Ele tentou esfaqueá-la pelas costas, né? A polícia chegou lá, pegou e tal. Nesse caso, ele foi preso. Nesse caso, foi necessário fazer o boletim de ocorrência. Entendeu a diferença? Sim. Porque teve corpo de delito, tudo. Então, assim, o boletim de ocorrência, ele não é imprescindível. Tá. Ele não é imprescindível. Para alguns casos, eu entendo bem a fala de alguns defensores, você consegue resolver sem ele. Sim. Mas para outros casos, precisa do boletim de ocorrência. Certo. A gente no Fordão gosta bem de boletim de ocorrência, porque quando você vai, depois puxando o caso agora de Rosemary Casoli, se ela não fizesse os Que vai ser uma boletins das de ocorrência... entrevistadas nos próximos episódios. Sim. Aí ela tá lá, o agressor passa e fica ali fiscalizando ela. Aí ela vai, boletim de ocorrência. Certo. Porque Não ele tem tá... outro instrumento, né, para ela fazer esse registro, assim, né? não Hoje tem é o outro boletim. Hoje em dia, não. Então, E aí esse é vocês assim. já estão, tipo, com um relatório para apresentar isso para a política pública, né? Já tem toda a argumentação técnica de que é necessário fazer alguma mudança nessa forma. Essa segunda fase é exatamente para isso, para a gente poder pegar essas dificuldades e mostrar aonde que a gente precisa mudar com a política pública para poder facilitar a vida das mulheres também. Porque aplicativo não vai ser a varinha de condão que vai mudar a vida, ela vai Mas só é bom facilitar. destacar, e acho que o Dejaí pode falar bem disso também você, as limitações até dentro do sistema, quando foi jogar, né, na Play Store. Acho que isso é um fato eu tava importante. até lá nesse dia, assim, a dificuldade de você baixar, ele não aparece, né? Eu acho que isso também deve ser destacado, porque importante. quem vai fazer um aplicativo precisa ficar atento a essas coisas. Sim. O que eu gostaria de destacar, né, que foi um segundo processo, quando a gente começa a fazer um aplicativo, a gente trabalha de diferentes maneiras. Nesse caso específico, teve um carinho muito especial porque são mulheres em vulnerabilidade social. Então, o banco de dados recebe todos esses dados. Aí, o que acontece? Qualquer um poderia ter acesso a esse banco de dados. Então, naturalmente, o Firebase, que é o servidor de banco de dados, ele permite que o usuário acesse esse banco de dados. Aí o nosso caso, a gente teve que mudar as regras, restringindo o acesso, e aí a mulher só consegue acessar o próprio formulário e não de outras usuários. Então isso aí deu uma maior segurança para que no momento que fosse cadastrado, todas as informações sobre ela só teria acesso dentro do próprio questionário e não de outras mulheres. Então você cuida, né? Já que essa situação é toda complexa, já pensou se um hacker invade e consegue acesso, o próprio ex-marido dessa mulher consegue de alguma determinada maneira acessar? Então isso foi um cuidado especial nesse segundo momento de restringir o acesso, e o que a gente desenvolve agora são APIs de segurança para além do aplicativo, para que a pessoa não consiga de uma maneira externa acessar esse aplicativo. A redundância. Que é API é tipo um programinha que você cria para poder identificar ou para você criar determinada coisa que você quer. Nesse caso, a API serviria para impedir o acesso de uma pessoa externa. É uma linguagem, é uma forma, uma ferramenta de que você... segurança, no caso. Aí. Nesse caso, segurança, porque a API pode ser utilizada para diferentes coisas, inclusive a API... Por exemplo, o que a gente usou para fala e para escuta foi usando APIs que vão facilitar.
o próprio microfone e o próprio saída de áudio do celular, ele reconhece que existe e aí ele coloca isso daí dentro do aplicativo para poder ser utilizado. A API faz esse trabalho. Ela consegue juntar o aplicativo com o seu próprio celular para você poder utilizar as ferramentas que você tem. Entendi. Aí a API depende disso aí. Dependendo do caso que você for usar, como ele falou, vai ser uma API de segurança. Então, uma API que vai conectar uma segurança ao banco de dados, aos aplicativos, para não poder vazar dados, para não ser roubado. E aí o Dejaí tocou no ponto importante, que é o banco de dados, que a gente tem que falar disso também, né, Roseli? Sim. E ele que vai também ajudar a fazer essa coisa do híbrido, né, das varas híbridas, assim. A importância do banco de dados, como a gente já começou, é porque ele vai preencher uma lacuna que o próprio Conselho Nacional de Justiça e o Instituto Maria da Penha têm apontado. Se você não sabe qual é a mulher que está sendo negada a medida protetiva, que está sendo negado, que está com dificuldade de acessar a pensão alimentícia, você não tem uma política pública específica. Uma vez que a gente mostre e cruze esses dados, e aí a gente está contando com pesquisadores da Bahia, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, quando cruza esses dados, a gente começa a produzir muita pesquisa e vai mostrando com detalhes aonde estão as lacunas. Qual é a mulher que está sendo negada a medida protetiva? É a quilombola. Então, quando a gente faz a conversa com a quilombola, por incrível que pareça, o maior problema da quilombola não é a violência doméstica, é a violência policial. Ah, Roseli, mas o aplicativo não é para violência doméstica? Não. O aplicativo é para denúncia da violência contra a mulher, qualquer que seja a violência. Foi uma pergunta delas, mas professora, pega? Pega. Então, qual é a questão que elas colocam? A gente vai na delegacia. Quando vai na delegacia, as quilombolas, indígenas e as dos campos fizeram essa denúncia. A gente sofre assédio na delegacia. A gente é maltratada na delegacia. A mulher de periferia também coloca isso. E a gente quer deixar bem claro, assim, tem muitos profissionais bons. A gente tem parceiro na Patrulha Maria da Penha, tem parceiro em delegacia, mas nós sabemos, como disse a pesquisa de Toronto e Brasil, que a delegacia ainda é um lugar que estruturalmente é racista e misógino. Então, o aplicativo para a mulher quilombola, a mulher indígena e a mulher do campo pega mais essa violência policial do que a violência doméstica, mas também pega a violência doméstica. Então, agora, tem todo esse movimento. Bom, aí o aplicativo pega todos esses dados, o banco de dados traz isso. Como que isso chega, por exemplo, porque o que a gente quer fazer é chegar, por exemplo, na polícia, né? A gente quer chegar na Defensoria Pública, a gente quer chegar no Ministério Público. E eles recebem esse dado completo ali no formulário? Como que isso, né, tecnicamente Ótima acontece? pergunta. Então, assim, a história do Fordão é uma história de rede. Nós estamos dizendo aqui, ó, a gente detectou, né, Vitor Hugo Dejaí, a gente detectou uma dificuldade em relação à medida protetiva, por exemplo. A Defensoria Pública já foi convidada e é extremamente parceira, diz, vamos conversar para a gente ver como que faz. Detectamos uma dificuldade na pensão alimentícia, vamos conversar para ver como é que faz. Então, a gente já vai acenando. Agora o Fordão entra em dezembro, né, os 15 dias todos, em trabalho intensivo para produzir o boletim técnico. No boletim técnico aparece tudo isso que eles estão falando e mais o movimento da saúde, o movimento do jurídico, o movimento da comunicação, movimento psi. Então, todos os núcleos mostrando aonde estão os limites e as dificuldades. A partir disso, vai ser produzido um documento específico dizendo: Ministério de Igualdade Racial, foi detectado isso. Ministério das Mulheres, foi detectado isso. Conselho Nacional de Direitos Humanos, Política Pública do Estado do Espírito Santo. Onde a gente vai, então, apresentar, junto com a FAPES, para essas entidades, quais as limitações e aonde a política pública precisa mexer se quiser salvar a vida das mulheres. Certo. Então, encerrando esse primeiro ano do... Opa! Tá. Então, a gente encerrando agora em dezembro essa primeira fase do projeto, que teoricamente isso vai ser concluído junto à FAPES também. Sim. Mas a expectativa é de que no próximo ano, né, a própria FAPES, que o projeto tenha continuidade exatamente a partir desse relatório, né, desse raio-x aí das dificuldades para que continue avançando, né? Sim, o aplicativo... Pode falar. Não, então, eu só queria complementar, porque da fala da Rose, é que a partir do banco de dados que a gente fez e desses mecanismos de defesa,
também foi criado dentro disso um mecanismo de saída, que é uma chamada que esses órgãos, seja a Defensoria Pública, seja o Ministério Público, seja até mesmo para o boletim de ocorrência dentro do aplicativo, tem um órgão de saída que vai sair só certos dados. Por exemplo, para pensão alimentícia, vai sair somente os dados da pensão alimentícia para não vazar dados também dentro disso. Para o boletim de ocorrência, só vai sair só os dados de boletim de ocorrência, além disso o nome, por exemplo, para poder saber quem é essa mulher que está negócio. Mas não vamos inserir dados a mais para poder também não comprometer também, né, as pessoas que a gente está ali tentando salvar vidas, né? Entende? Então, mas o cruzamento do dado é. se dá pela universidade e é apresentado. Mas os órgãos, até para a proteção da periferia, eles recebem os dados a partir daquele recorte que está sendo dado. Quem é pensão alimentícia? Mas então, como é que você vai fazer o híbrido? Sim. Que é a pergunta. Então, quando chega a APP Fordham, porque o dado vai chegar do APP Fordham. Certo. Essa é o nosso... Então, ele já sabe que é mulher e vítima de violência. Entende a diferença? Então, o fato dela fazer a denúncia, ela fazer o pedido por dentro do APP, já diz que ela tem essas outras fragilidades, que ela precisa de um tratamento diferenciado ou até prioritário, né? E também os nossos relatórios vão dizer. Quer dizer, individualmente, ela já tem a garantia de ter essa hibridização, não sei nem se a palavra existe, pelo fato de ter mandado os dados dela pelo aplicativo. Então, individualmente, ela já está identificada. E, além disso, tem o coletivo, que são os relatórios. Que é a fala da Irine. A Irine, que é uma parceira que começou muito com a gente ainda, que ela diz assim, criar uma política pública que garanta prioridade para essas mulheres. Então, pensão alimentícia, para quem que é? É prioridade. É medida protetiva, para quem que é? É prioridade, porque hoje há uma inversão. A prioridade é quem não é periferia. Sim. Por que é prioridade? Porque essas pessoas têm um advogado que pode pagar, tem uma casa que ela pode sair. A estrutura elitista, ela faz com que a prioridade seja essas pessoas com mais recursos. E a ausência de política pública adequada. Então, a periferia ela não tem um aluguel social, ela não tem uma cesta básica na hora que ela precisa. Quando você vai para os CRAS, você faz um cadastro e aguarda aquele cadastro. A mulher, para pegar a cesta, ela tem que ir num outro lugar, não é mais dentro do CRAS. Então, assim, tudo é pensado para dificultar. Então, a gente está chamando a atenção disso. E também deixar claro, não são as pessoas que trabalham nesses espaços que produzem isso. Claro. Quem pensa não é quem está lá dentro, né, executando. Elas, inclusive, têm doenças emocionais por causa disso, porque quer resolver o problema e a organização da máquina não permite. Entendi. Só o começo do trabalho, então, né, Roseli? Já tem muito dado, muita informação, e isso é só um primeiro passo, assim, né, para mudar as políticas públicas. E aí, assim, a gente quer falar uma coisa importante, que as pessoas ficam assim, mas já começou, já salvou vida de mulher. O aplicativo é um aplicativo da universidade, porque ele quer entender para ele ser realmente um aplicativo funcional. Não adianta jogar no mercado igual um monte que tem, mas ele não conseguir fazer o que ele tem que fazer. Então, o nosso, ele é nesse movimento, entendendo, porque ele trabalha com a perspectiva da metodologia pesquisa e intervenção, olhando e fazendo até ter uma prática melhor. A Irine disse, madrinha do aplicativo, que o aplicativo é revolucionário. Sim. E ela falou assim, independentemente dele já estar funcionando, a ideia é revolucionária. Ela foi exatamente isso, por você pensar de uma forma que vai atender essas pessoas que nunca são pensadas, né? A verdade é essa. A Ieda Leal também disse isso pra gente. É isso. Maravilha. Muito grata, gente, pela presença, pelas explicações. E seguimos. Aplicativo Fordham, você não está sozinho. A produção de um aplicativo para a proteção da mulher vítima de violência doméstica. Um projeto do Fordham com o apoio da FAPES. Fordham, Cultura no Enfrentamento às Violências. Programa de Extensão e Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo.